Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Chegando aqui para poder fazer o nosso pós-jogo, fazer uma análise aí do resultado. Hoje o Vasco jogou contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e acabou tomando uma virada aí. A gente vai falar um pouco sobre isso, ponderar alguns jogadores e trazer aqui para vocês nossa opinião, né? A opinião do canal Papo de Vascaíno relacionado a isso. Primeiramente, quero agradecer a você por estar aqui conosco. Quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal. Hoje chegamos a marcas aí de 900 inscritos, então a gente quer chegar a 1.500. Tenho certeza que você que está aí do outro lado vai poder nos ajudar bastante. Quero pedir a você também para que se inscreva aí no canal, comente, compartilhe, deixe seu like, porque é muito importante para a gente. Além disso, quero pedir a você para que você esteja também lá no Instagram nosso e também no nosso TikTok e ajudando a gente a crescer também nas redes sociais, beleza? Conteúdo do Vasco todo dia para vocês, lives e pós-jogos e pré-jogos aqui, falando muito sobre Vasco da Gama. Vamos lá. Dito isso, a gente vai para o jogo hoje. O Vasco começa o jogo empurrando o Atlético, que é algo que eu pedi a semana inteira aqui, tipo, antes do jogo contra o Fluminense. Eu vi o jogo Fluminense e Atlético, eu vi quão grande foi a pressão do Atlético em cima do Fluminense, porque o Fluminense recuou para segurar o resultado. E consigo tirar um ponto positivo dessa vitória do Atlético, porque o Vasco vai levar a responsabilidade de atacar o Atlético para a segunda partida, não vai poder ficar retrancado. Mas nesse jogo em específico, o Vasco teve aí um desenvolvimento muito bom até os primeiros 20 minutos, quando ali saiu o gol do Coutinho. O Vasco estava ponderando as ações, marcando em linha alta, Paulinho e Hulk não estavam se conectando, e isso ajudou o Vasco a chegar no contra-ataque. No contra-ataque, o Vasco matou rápido a jogada, Emerson Rodrigues fez o que se espera dele, que é agilidade para chegar no ataque, mas também a situação de ver o jogo de forma diferente. Deu essa bola no Coutinho, Coutinho inteligentemente, aí a gente vê como que um craque faz diferença, levou essa bola, passou pelo zagueiro, limpou a jogada e bateu cruzado no canto esquerdo ali, né, matando assim o Everson e fazendo 1-0 para o Vasco. Depois disso, infelizmente o Vasco parou de jogar. Eu não sei o que tem acontecido com o Vasco nos últimos jogos, porque o Vasco tem deixado de jogar quando consegue um resultado. Quando precisa ir atrás do resultado, o Vasco vai atrás. Mas quando o Vasco precisa propor o jogo, o Vasco faz o gol e não consegue segurar essa vantagem. E aí começaram a dar espaços, começaram a recuar, baixar as linhas. Léo Jardim salvou em duas oportunidades ali claras de gol, dentre elas ali uma do cara a cara do Paulinho e outra do Lianco de cabeça. Mas então o Paulinho começa a se conectar com o Hulk com muito espaço, e numa jogada teoricamente boba, eu vou ter que falar aqui, porque eu não quero aqui julgar jogador nenhum, não quero jogar pressão em jogador nenhum, não acho justo a gente passar do comentário que seja maldoso para esse jogador, mas a gente precisa falar aqui de forma técnica e de forma talvez até com uma análise mais do jogo em si. O Léo Pelé errou hoje 2 vezes. Léo Pelé errou hoje 2 vezes. Primeiro gol do Atlético, ele dá um carrinho, aonde a gente pode observar aqui, ele podendo ir com a perna direita, ele vai com a perna esquerda e não divide a bola direito ali com o Paulinho. Ele não consegue tirar a bola, ele estava mais inteiro na bola, mesmo que estivesse no carrinho, do que o Paulinho. Se você ver o lance devagar, você vai ver que o Paulinho espera ele bater na bola fraco e o Paulinho rouba a bola. Então, assim, mais uma vez o Léo Pelé, sem aquela questão do cacuete do zagueiro, né? Ele é lateral de origem e não tem esse cacuete sem a bola. O Léo Pelé não sabe dar uma pancada, o Léo Pelé não entra duro, o Léo Pelé não racha uma jogada igual o João Vitor faz, igual o Maicon faz, igual tantos outros zagueiros que a gente viu e faz. Culminou do Paulinho dando essa bola no Hulk, o Hulk devolvendo a bola, passando, e o Arana ali ficando livre e chutando no ângulo. Golaço do Atlético, 1-1, e o Vasco nesse momento sendo pressionado pelo Atlético, muito pressionado pelo Atlético. Se você me perguntar assim, Léo, ficou barato? Acredito que sim. E o tema é exatamente o contraste dos Léos aí, né, no plural, porque a gente tem o Léo Pelé, que não foi bem hoje, e a gente tem o Léo Jardim, que salvou o Vasco mais uma vez.
poderia ter sido 4 ou 5 gols ali, mas o Léo Jardim, na primeira etapa, salvou o Vasco, mesmo o Vasco tomando 2 gols. Não vou desmerecer o gol do Arana, mas foi uma bola que, cara, ele pode chutar 20 daquela ali que não vai onde foi. Indefensável. Gol do Atlético. E aí o Atlético continua em cima, martelando, 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 numa jogada boba, cara. Uma outra jogada boba, o sistema defensivo do Vasco falha. E aí quando eu volto aqui para o cacuete do ataque do zagueiro, o Léo Pelé não tem isso. Não tô defendendo o Léo Pelé, estou falando que ele nesses anos todos já deveria ter adquirido isso. Arana vai no fundo, ainda descosta para a bola, vira, faz um cruzamento. Quando o Arana cruza essa bola, o Léo olhando, Paulinho vem de trás e consegue cabecear essa bola para o chão, uma cabeçada bonita. Gol do atacante aí do Atlético Mineiro, virando o jogo para o Galo. Depois disso, o jogo ficou um pouco morno, acabou o primeiro tempo, e essa falha do Léo Pelé ficou na minha cabeça, porque acontece, o Léo tá olhando a bola, ele não ataca a bola hora nenhuma. E aqui eu não vou só colocar o Léo como culpado, porque no segundo tempo a gente teve uma jogada dessa com o Sforza, aonde o Batalha subiu sozinho e o Sforza ficou vendo navios. Cara, isso não pode acontecer dentro da área. Isso não pode acontecer com um time que quer ser campeão. E a minha pergunta fica aqui também, que é a pergunta de todos na internet: por que que Rafael Paiva não entrou com o João Vitor? Né, por que que Rafael Paiva não entrou com o João Vitor? Aquela bola do meio-campo ali, eu tenho certeza que o João Vitor racharia o Paulinho ali, faria falta, faria qualquer coisa, mas não teria, né, aquela jogada ali para o Paulinho continuar. Não teria essa tirada de pé, essa jogada mais fraca do Léo Pelé, que o Léo Pelé não chega duro, não consegue. Muita gente na rede social pedindo ao Rafael Paiva para rever isso para o próximo jogo, para poder tirar aí o Léo Pelé e colocar o João Vitor. Eu também concordo com isso, acho que o João Vitor tem que ser titular absoluto, né? Na entrevista coletiva, o Rafael Paiva foi perguntado várias vezes sobre isso, por que que ele não joga. E eu gostei de uma pergunta que estava também me intrigando muito na entrevista coletiva, que foi o colega do BTB Esportes que fez. A utilização do Maxime Rodrigues. Por que que o Rafael Paiva não utilizou o Maxime Rodrigues? Ele falou que o cara tá pronto. E ele pode utilizar a qualquer momento, tá pegando a velocidade do jogo, tá se adaptando, mas já tá pronto para entrar. Por que esse cara não entrou ali no lugar do Jean David? Que é um cara que para mim tem um pouquinho de qualidade, mas ainda falta time nele. Se hoje eu pudesse fazer uma uma possível saída de jogadores, eu já não renovaria com o Jean David, eu já não renovaria ali talvez com o Souza, eu não renovaria ali talvez com o Alex Teixeira, que mesmo machucado entrou hoje, né, se recuperando de lesão. Eu não renovaria talvez com o Léo Pelé, nesse sentido, a não ser que fosse para ser um reserva de último caso ali, porque o Léo ele fez boas partidas, tá? Ele fez boas partidas pelo Campeonato Brasileiro, ele nos ajudou no segundo jogo onde o João Vitor estava expulso, né, naquela questão do Atlético Paranaense, porém, a gente espera mais de um zagueiro, né, o Maicon tem esse porte de zagueiro, e não é possível que o Rafael Paiva vai deixar o João Vitor de fora da segunda partida, a gente precisa ganhar esse jogo em São Januário, no dia 19, com essa data marcada aí ou remarcada pela CBF. Mas fato é que o Vasco hoje se abdicou de jogar no segundo tempo. Em contrapartida, o Atlético também se abdicou. E eu quero falar aqui outro lance interessante, ou outro ponto interessante, falando sobre o Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues tem dado um volume de jogo grande para o Vasco. Tem uma saída de contra-ataque boa, consegue fazer um contra um bem, mas as tomadas de decisão do Emerson Rodrigues têm que ser chamada a atenção. No jogo passado contra o Cruzeiro, o Coutinho chamou a atenção dele ainda em campo, por uma bola errada que ele não deu no meio no Coutinho. Mas hoje ele foi e fez diferente. Então tem que ter esse cara para chamar atenção. Na jogada que ele limpa o zagueiro, porque ele é muito mais veloz do que os zagueiros do Atlético, quando ele limpa o zagueiro para bater de direita e corta para a esquerda e pede jogada, o Mita, na hora que ele cortou para a direita, o Mita estava entrando sozinho, sozinho. Se ele dá essa bola em Pumita, muito possivelmente seria gol do Vasco. Então, assim, as tomadas de decisões do Vasco estão ruins. Hoje, para mim, o Rafael Paiva errou em não colocar o João Vitor. Até no segundo tempo, colocando o João Vitor e trazendo, de repente, o Léo mesmo para a lateral esquerda, porque o Piton também não foi bem. O Piton não conseguiu hoje produzir nada. Muito disso foi pela pressão que foram colocadas ali em cima do lado esquerdo do Vasco.
O Piton não conseguiu desenvolver, não conseguiu chegar na linha de fundo. Segundo tempo, o Rafael Paiva muda, tira o Matheus Cocão, que também não vinha bem, tá? Entra com o Esforço é muito bom com a bola no pé, mas marcando também ele não é. A gente via o Hugo Moura no sacrifício para marcar, então são coisas que a gente já precisa repensar para o próximo ano, tá? A gente precisa repensar isso chegando ou não chegando na final. Apesar de eu acreditar que o jogo está aberto, ficou barato para o Vasco, a realidade é essa, o Vasco jogou só os 20 minutos, depois abriu mão de jogar, e o Atlético também entrou nessa de abrir mão de jogar e manteve o resultado, a realidade foi essa. Um lance ou outro ali de bola parada que trouxe perigo, mas enfim, dia 19, São Januário, 6h30 da noite, o Vasco precisa atacar, chegar, conseguir alcançar, o Vasco precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Agora, o Rafael Paiva tem que fazer mudanças nesse time. Não adianta você querer entrar com esforço, sem marcar. Você não adianta entrar com o Matheus Cocão totalmente despreparado psicologicamente. Foi expulso no final de semana e hoje, já por reclamação, reclamando assintosamente, se o árbitro quisesse expulsá-lo, teria o expulsado. Não errou, não acertou quase nada. Saída de bola. O Hugo Moura hoje também jogou, mas não foi tão bem como os últimos jogos, onde ele arrancava com a bola ali. Teve bolas que o Atlético recuperou rápido dele, porque ele prendeu bastante. Não conseguiu ter esse nível de jogo. Mas fato é que o jogo está aberto. O jogo está aberto. O Vasco pode sim sair de lá de São Januário e vai sair com a vitória. Eu espero que não vá para os pênaltis, que o Vasco consiga fazer 2-0 no Atlético aí, que é um time dificílimo, é um time altamente qualificado, mas a gente sabe que São Januário, a situação aperta, os torcedores estão ali, a gente vai comprar essa briga e o Vasco vai passar de fase. Na outra semifinal, o Flamengo ganhou de 1-0 do Corinthians, poderia também ter sido 4-5 aqui, eu vi o jogo, um jogo totalmente ruim do Corinthians também, mas um jogo também muito posicional do Flamengo, tá? O Felipe Luiz conseguiu ajeitar isso, conseguiu colocar as peças que ele queria, o Flamengo reagiu de acordo com aquilo que ele pedia. Teve volume de jogo, teve chance criada, se não fosse o Hugo, goleiro do Corinthians, esse negócio teria ficado mais estreito também, e possivelmente o Flamengo teria se classificado hoje. Mas fato é que, tanto no Corinthians com o Flamengo, quanto o Vasco com o Atlético, o jogo está aberto. Vantagem simples dos dois times, o Vasco decide em casa e o Corinthians decide em casa. Vamos ver como que vai ficar isso, trazendo esse detalhe aqui. Paulo Henrique bem, para mim, Maicon não comprometeu para mim também, Pumita conseguiu correr bastante, ir e voltar jogando de ponta, também foi bem, Alex Teixeira quando entrou não comprometeu, o meio campo do Vasco ali, Payet entrou, mas está pesado, Payet tá totalmente fora de forma, não sei o que tem acontecido com o Payet, acho que até um detalhe para chegar perto dele, sentar, porque ele tá longe da família, não sei se o Payet não está obedecendo talvez aí as questões referentes à nutrição, não sei, cara. Eu sei que o Payet tá fora do peso, o Payet tá entrado, tem qualidade, é um cara que pode decidir a qualquer momento, mas enfim, dessa forma não dá. O jogo do Vasco hoje ficou barato, 2-1, e a gente tem que agradecer muito ao Léo Jardim. Já em contrapartida, os 2 gols que a gente tomou, foram gols bobos, erros totalmente individuais. A gente poderia ter saído de Minas Gerais com 1-0 possivelmente, ou até 1-1 ali, mas se não fossem os erros individuais que já vem acontecendo há tempo, principalmente do Léo Pelé, a gente poderia ter tido um resultado melhor, ou uma noite mais feliz talvez. Mas enfim, como a gente acredita no time, acredita no Vasco, o Vasco é forte demais dentro de casa, eu acredito que a gente vai trazer para São Januário esse jogo e vai levar essa classificação, porque o Vasco continuou com espírito de luta, o Vasco não está se desesperando, se tem algo bom para tirar dessa derrota, é o Vasco não mexer com o mental dele, o Vasco não se desestabiliza, não se desorganiza, e o Rafael Paiva deixou muito claro para mim que ele tem a ideia dele na cabeça formada, e que ele não muda essa ideia por causa de torcida ou de imprensa. Ele tem muito do jeito do Diniz para mim, de pensar o jogo e querer aquele jogo da forma que ele acha que tem que ser. Igual tocando bola, saindo tocando, ficando com a bola. E eu achei justo hoje o Vasco atacar. O Vasco não sofreu como o Fluminense sofreu, mas o Vasco também recuou, coisa que não pode fazer no próximo jogo. Depois dos 20 minutos, o Vasco abriu mão de jogar. Não sei o que você pensa, torcedor. Deixa seu comentário pra gente, porque é muito importante. E diz aí se você acha que o Vasco vai classificar em São Januário. Eu acredito muito
nessa Cruz de Malta aqui. Eu acredito muito que os jogadores que ali estão vão fazer. E um detalhe, Verratti, você pode ter achado esquisito que ele jogou assim meio devagar, meio não disputando muita bola, porque ele tem 2 cartões amarelos. Se ele tomasse o terceiro, ele estaria fora da segunda partida, ou seja, agora você vai ver um outro Verratti em São Januário. Ele jogou totalmente compenetrado para não tomar um amarelo. E o árbitro estava caçando ele para querer dar um amarelo e ter um motivo, mas não conseguiu achar, que o Verratti hoje foi inteligentíssimo. Essa falta de comunicação dele, essa situação de não reclamar com o árbitro, não reclamar com o time, foi exatamente para ele poder não tomar um amarelo e disputar a segunda partida e ter o nosso centroavante, que é sempre muito importante tê-lo em campo, porque a qualquer momento ele decide uma partida, beleza? Então, no mais foi isso, a gente fica por aqui, esse foi o nosso pós-jogo e quero pedir a você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dá essa moral, vai lá, ó, se você não é inscrito, clica no botão de inscrever-se, deixa seu like, deixa seu comentário pra gente, porque seu feedback também é muito importante. Siga nossas redes sociais aí, ó, @papo.d.vascaíno lá no Instagram e o TikTok nosso também, que tá lá, o @papo de vascaíno no TikTok, beleza? Quero agradecer a todos por estar conosco, quero pedir a vocês para que vocês, deixe sempre o nosso conteúdo aí ativo, comente com a galera, compartilhe nos grupos de WhatsApp que você tenha e nos ajude a chegar aí a mais e mais inscritos e a mais e mais vascaínos. Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e amanhã, pela manhã, a gente volta aí com o Papo com Café lá no Instagram e com o nossa análise aí da manhã, o primeiro vídeo da manhã aqui no YouTube também, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.